Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras, notícias variadas do dia, domingo. Vamos falar muito sobre a entrevista que o Marcos Braz deu em relação a jogadores, contratações ou dispensas, alguma coisa assim. Em primeiro lugar, ele fala do Pedro. Diz que o Flamengo enviou uma proposta para o Fluminense, está com o presidente da equipe tricolor, não falou em cifras, e disse que o presidente do Fluminense ele rechaçou essa proposta, não foi do agrado do Fluminense. Perguntado se ele faria uma segunda tentativa, uma nova proposta, ele disse que sim, mas que se o presidente do Fluminense disser para ele, nós não vamos vender o Pedro para o Flamengo, ele disse que tira o time de campo, porque ele não quer nenhum atrito com o Fluminense, que é parceiro do Flamengo no Maracanã, e a ética não permite que ele vá em cima do jogador. Ele deixou isso bem claro. Se o Fluminense quiser conversar, ok. Mas se disser para ele, não tem negócio com o Flamengo, ele para. Importante também falar sobre outros jogadores. Por exemplo, o Miranda, ele garantiu que não procede nenhuma notícia a respeito de interesse do Flamengo em cima do Miranda. A respeito do Felipe Luiz, ele disse o seguinte, que o Felipe Luiz pediu um tempo para ver, o Flamengo está dando, mas não está parado. O Flamengo já está com plano B, não citou nome, mas disse que não pode ficar refém de um jogador. E é isso mesmo, não pode. Ele disse que o Felipe Luiz tem problema com a esposa dele, que é europeia, ele já está 14 anos na Europa, com filhos europeus. Então, deu a entender de que realmente é complicado a vinda do Felipe Luiz, mas que tem um outro nome aí em vista, que ele realmente não vai falar, porque senão complica tudo, né? Porque tudo que o Flamengo deseja, qualquer jogador, o preço dispara. Então tem que ser realmente, né, tranquilo, devagar, sem muito estardalhaço. Ainda a respeito do Pedro, esqueci de dizer o seguinte, que o Fluminense ele detém 50% dos direitos econômicos do jogador. E o Artsul detém os outros 50% dos direitos econômicos. Agora, os direitos federativos pertencem 100% ao Fluminense, porque direito federativo é aquele direito que o clube tem em cima do jogador. O Pedro só sai se o Fluminense quiser, mesmo o Artsul tendo 50% do valor econômico, aí é dinheiro, o Fluminense não querendo, o Artsul não pode fazer nada, porque o contrato pertence ao Fluminense. Agora, direito econômico é dinheiro, aí é 50% para cada. Só para lembrar isso a vocês. Sobre dispensa e chegada de jogadores, o Marcos Braz disse o seguinte, que segunda-feira ele vai sentar com Jorge Jesus para definir quem não interessa a ele dentro do atual elenco. Então o Jorge Jesus vai dizer, olha, fulano me interessa, o outro não me interessa, você pode emprestar, negociar, aí vai dar os nomes dele, e claro, o Marcos Braz deixou isso cristalino, que não vai fazer nada antes das contratações, porque ele foi muito inteligente. Ele não pode chegar e dizer assim, nós vamos dispensar, por exemplo, o Pará, que deve realmente sair. Aí o Flamengo não contrata nenhum outro lateral, no caso do Pará não, que chegou o Rafinha. Eu vou dar um outro exemplo, o René. Ele diz assim, olha, René, nós não vamos ficar com você, vamos te negociar e tal. Aí o Flamengo não consegue, por qualquer motivo, trazer um lateral esquerdo. Aí vai chegar para o René e falar, olha, René, você estava fora dos planos, mas você vai ficar porque o Flamengo não conseguiu contratar o jogador. Então, é uma situação que você arrebenta com o jogador, né? Ele não vai ter condições psicológicas para jogar, já não joga bem, e com esse problema, pior ainda. Então, ele vai sentar com o nosso treinador na segunda-feira e muita coisa vai ser
acertada ali, entre o Flamengo e o Jorge Jesus. Ainda sobre o jogo treino do Flamengo, um jornalista português, ele disse o seguinte: nunca vi nada igual, se referindo a um jogo treino aonde o Flamengo colocou um número sem fim de sócios, de torcedores, que não estava nem aberto para a torcida, era só para sócios e imprensa, mas estava lotado. E o Flamengo ter vendido para 2 emissoras grandes de Portugal, duas televisões grandes, segundo o próprio Jorge Jesus, esse correspondente do futebol português aqui no Brasil, o nome dele é Pedro Sá Guerra, ele é da RTP. Ele ficou impressionado, ele falou: na Europa não existe isso, nunca vi isso por lá, isso daí é uma coisa que é do Flamengo. Ele ficou muito encantado. Agora, falando sobre as palavras do nosso mister, como gosta de ser chamado Jesus, ele disse que lá em Portugal o Flamengo está sendo mais falado hoje do que Benfica, Sporting e Porto, o que demonstra que a gente está acertando em cheio com o Jorge Jesus. E eu tenho uma convicção de que ele vai fazer um trabalho muito bom no Flamengo. Ele já está mudando, né, todo o patamar da equipe do Flamengo dentro de campo, não do Flamengo. O Flamengo sempre foi gigante, mas do time, do esquema, da intensidade, uma série de situações que ele está levando para dentro de campo. O Jorge Jesus está cativando todo mundo, ele é muito carismático, muito inteligente e está muito feliz no nosso clube. Foi perguntado ao João Guilherme, da Fox, sobre a audiência. Aí ele respondeu o seguinte, eu vou ser redundante, porque ele vai responder também. Ele disse o seguinte: precisa responder? Aí ficou rindo. Quer dizer, foi uma audiência extraordinária, como era de se esperar, né, em se tratando de Flamengo. Agora, mudando um pouco de assunto, a segunda folha salarial mais cara do futebol brasileiro pertence ao Flamengo. A primeira é do Corinthians, em torno de 18 milhões por mês, entre treinador, comissão técnica, salário, tudo encargos sociais, e o Flamengo vem atrás com 17 milhões. Agora tem uma diferença muito grande. O Flamengo não tem tia Leila. O forte do Flamengo não é uma financeira. O forte do Flamengo é o manto, é a marca Flamengo. Essa é a grande diferença para esse clube paulista que está se rasgando de ódio. Cada momento, cada segundo que passa, o Flamengo fica mais no noticiário, os programas esportivos só falam do Flamengo e eles não aceitam isso. É paciência, vão morrer abraçados, né, com a tristeza, porque o Flamengo não está nem aí. E um outro assunto também é que o Cuéllar e o Arrascaeta, felizmente as seleções deles saíram. Eu estava realmente torcendo para isso. Eu sou Flamengo. O meu time é Flamengo, meu país é Flamengo, minha cidade é Flamengo e eu nasci no Flamengo, da maternidade Flamengo. O parteiro foi o presidente do Flamengo, em 1953. O Cuéllar e o Arrascaeta, voltando à vaca fria, a previsão é que eles se apresentem nessa segunda-feira já. Isso aí é muito bom, porque o Jorge Jesus já vai ter mais tempo para trabalhar esses dois jogadores, que em função da Copa América, não pôde contar essa semana com os dois atletas. Nação, por hora é só isso. Só para terminar aqui também, para falar vou até pegar aqui, do tal do Francisquini, que é mais um capítulo daquela série, desculpe aqui pegar, sair um pouco do foco, da série Os Asnos da Fox. Felipe Francisquini, Franciscone, uma coisa desse tipo aí, ele
disse o seguinte, que o Mourinho, que o Jesus não se compara a Mourinho. Até aí tudo bem, a opinião dele. Ele diz que Jesus se compara ao Vanderlei Luxemburgo. Agora, olha a aberração. Diz ele que quem se compara ao Mourinho é o Filipão. Filipão? Franciscone, Filipão? Aquele que levou o Palmeiras para o rebaixamento em 2012, deixou já arrebentado, depois chegou o Gilson Kleina para tentar apagar um incêndio que já não dava mais tempo. Ele estava virtualmente rebaixado. Foi o Filipão, esse que você diz que se compara ao Mourinho. Eu achei muita graça. Eu estou rindo aqui por dentro igual o Jô Soares fazia. Rindo muito aqui por dentro. Que é outra. O Filipão seria o mesmo, não sei se existe outro, da Copa do Mundo de 2014, quando o maior vexame de um país numa Copa do Mundo foi do Brasil, dirigido por um treinador chamado Luiz Felipe Scolari. Se é esse mesmo que você está se referindo, ele foi o mentor da maior decepção, da maior vergonha do futebol, não é brasileiro não, mundial. Só que foi o Brasil, porque ele era o treinador 7-1. Você esqueceu disso? E você tem a cara de pau, não tem outro termo, de dizer que ele se compara ao Mourinho. Pelo que eu sei, o Mourinho nunca foi rebaixado, nunca tomou de 7-1 com seleção ou com nenhum time dele. Franciscone, procura a tua turma. Tu tá muito magoado, tá muito triste com o Flamengo. Paciência. Irmão, não aguenta, pede para sair. Não sabe brincar, não desce pro playground. Ok? E é isso, eu já me estendi muito, 12 minutos. Por mais que eu queira ser mais objetivo, às vezes tem muitos assuntos que a gente acaba se alongando um pouco. Nação, saudações rubro-negras e rumo aos títulos.